Então, apresentamos as equações referente às velocidades na direção vertical e na direção horizontal a partir da velocidade que está com essa inclinação aqui, a velocidade V0. Então, a velocidade na direção horizontal ela vai ser determinada pela velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. E a velocidade vertical pela velocidade de lançamento, que é a velocidade inicial, vezes o seno do ângulo. Então, nos foi proposto aqui determinar as equações de movimento para uma situação em que o lançamento ocorre num ângulo de 30 graus e com a velocidade de 8 metros por segundo. Então, trouxe aqui o movimento para esse sistema de coordenadas cartesiano. Lá nos foi proposto que o ângulo seria de 30 graus e que a velocidade inicial ela vale 8 metros por segundo. E o problema também nos informou que o seno desse ângulo ele vale 0,5 e que o cosseno desse ângulo vale 0,8 e que a gravidade no local ela é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui temos um movimento bidimensional, é um lançamento oblíquo ou lançamento inclinado. Esse objeto aqui ele vai atingir uma altura máxima, depois ele começa a descer e atingir o solo novamente. Mas aí ele atinge uma altura máxima e também ele vai ter aqui um alcance máximo. E o problema nos propôs que a gente determinasse as equações de movimento desse objeto. Então, a princípio, a gente vai utilizar as componentes da velocidade. Vamos fazer uma pequena modificação naquelas equações vistas antes, onde a gente chamou aqui de Vx igual a V0 vezes cosseno do ângulo. Vamos apenas colocar aqui V0x, quer dizer, a velocidade inicial na direção horizontal. Nessa direção aqui, quanto é que ela vale? Porque ela vale 8 metros por segundo nessa direção. Mas quanto é que ela vale aqui, nessa direção? Então ela vai ser a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. E aí a gente já pode calcular quanto é que vale essa velocidade inicial. Então V0x vai ser igual a velocidade inicial, que é 8, multiplicado pelo cosseno do ângulo, que é de 0,8. E aí fazemos 8 vezes 0,8, 8 vezes 8, 64, e aí ficamos com 6,4. E a velocidade vamos fornecer em metros por segundo. E na direção vertical, que a gente colocou Vy igual a V0 vezes o seno do ângulo, vamos colocar aqui V0y, quer dizer, a velocidade inicial na direção vertical, aqui para cima, ela subindo. Que velocidade inicial ela tem? Então vai ser V0y igual a velocidade de lançamento, que é de 8 metros por segundo, multiplicado pelo seno do ângulo, pelo seno dessa inclinação aqui. Temos aí que o seno vale 0,5. Então, velocidade inicial na direção vertical vai ser 8 vezes 5, 40. Então, vai ficar 4,0 metros por segundo. Pronto, então, daí a gente pode escrever as equações das posições na direção horizontal, quer dizer, a gente pode obter a cada instante em que posição a sombra dessa bolinha aqui, por exemplo, ela estaria, né? Se a gente tivesse aqui uma
tivéssemos aqui o Sol iluminando o movimento dessa bolinha aqui, então teríamos uma sombra aqui. E essa sombra, a cada instante, ela se encontraria em que posição? Então determinamos por essa equação aqui. S igual a S0 mais velocidade na direção horizontal vezes o tempo. O S0 pode ser zero. Vamos considerar que aqui seja o zero, já que não temos nenhuma informação nesse gráfico de alguma posição diferente de zero, então essa posição inicial vai ser zero. Mais a velocidade horizontal, porque vamos descrever o movimento nessa direção aqui. Então a gente acabou de calcular que essa velocidade horizontal é de 6,4. E aqui acrescentamos o t. Então vamos ficar com S igual a 6,4t. Então essa é uma das equações de movimento e representa a equação do movimento do móvel na direção horizontal. E na direção vertical, qual é o comportamento aqui? Como é que se comportam as posições em função do tempo? Então a gente viu uma equação para representar esse movimento na vertical, e a equação foi essa aqui, S igual a S0 mais V0 vezes T menos G sobre 2T ao quadrado. Substituindo, vamos ter S igual a S0, quer dizer, a altura inicial da bolinha aí pode ser 0, mais a velocidade inicial na direção vertical. Nós calculamos aqui, foi de 4. Então vai ficar 4t menos a gravidade, que é 10 dividido por 2, t ao quadrado. Então daí a gente pode escrever S igual a 4t menos 5t ao quadrado. Então, estão aí as equações de movimento dessa partícula que está se movimentando em duas dimensões.